Airbag é um acessório para prevenir o quê? Superaquecimento do motor? Absolutamente não. O airbag é aquele dispositivo, aquela bolsa inflável de ar que fica dentro do veículo ali no volante ou no painel do lado direito, em alguns casos também em cortinas nas laterais assim, que servem ali para reduzir o impacto dos ocupantes do veículo com o veículo em caso de colisão. Então não tem nada a ver com superaquecimento, tá? Alternativa A, fora. Problemas de postura, o airbag também não tem finalidade de corrigir problema de postura dos ocupantes do veículo, não. Certamente isso está relacionado aí ao banco, à ergonomia do banco. Então a alternativa B está fora. Ferimentos graves em caso de colisão? Sim, ajuda. Porque no que ele é uma bolsa inflável de ar, ele não vai permitir que as lesões sejam tão graves, né? Então a finalidade dele é justamente essa, evitar ferimentos graves. Eu não posso garantir que ele vai salvar a vida da pessoa e que ele vai evitar totalmente que o ferimento seja grave, porque dependendo da colisão, do impacto, acaba o airbag não sendo o suficiente, ele não dá conta do recado. Mas a finalidade primária dele é essa, certamente é essa a resposta. Alternativa D, falhas eletrônicas. Não, o airbag não está ali para evitar falhas eletrônicas, não. Letra D está fora, a resposta é realmente letra C. Bom, antes de dar a resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Transitar pela contramão de direção em vias de duplo sentido de circulação. Então vamos lá, transitar pela contramão. O camarada está transitando na contramão. Só que essa via que ele está tem duplo sentido. Ela vai e vem. Ô Ronaldo, mas é lógico que se ela não tiver contramão, como é que ele vai transitar pela contramão? Negativo. Às vezes é uma via só e ela é uma mão de direção só, ela não é mão e contramão, mas ela é de lá para cá e o camarada está indo daqui para lá. Então, quer dizer, ela é de um único sentido que o sujeito está transitando na contramão. Então, existe essa possibilidade também, tá? Então, ela é de duplo sentido e está transitando pela contramão, é errado. Mas aqui ainda fala, ó, exceto, o exceto quer dizer, a não ser, num caso excepcional, para ultrapassar outro veículo. Aí tudo bem, para ultrapassar outro veículo eu posso usar a contramão, não posso? Pode. E apenas pelo tempo necessário. Sim, você não vai ultrapassar e permanecer na contramão. Concluída a sua manobra ali, aliás, concluída não, porque ela só vai concluir na hora que você voltar para a sua mão de direção. Mas avançou à frente desse veículo que você quer ultrapassar, retorne para a mão de direção imediatamente. Não pode permanecer na contramão. Então, aqui está certinho, apenas pelo tempo necessário para fazer a ultrapassagem. Respeitada a preferência do veículo que transita em sentido contrário. Claro, quem vem de lá para cá está na mão de direção dele, então a preferência é dele. E aí vem, né? Isso aqui é infração o quê? Quando você transita na contramão. A infração o quê? Ela é gravíssima, ela é grave? Aqui nós só temos gravíssima ou grave, né? Aqui, ó, gravíssima, grave, gravíssima, grave. Então tem que ser gravíssima ou grave. Aqui fala gravíssimo, ó, grave com multa 5 vezes. Então, de cara, a gente já pode eliminar essa aqui, ó. Por quê? Porque esse fator multiplicador, quando uma multa é multiplicada, isso só acontece nas multas gravíssimas. Guardou essa dica? Aqui está dizendo que é multa grave com fator multiplicador. Opa, aí ficou fácil. Você já elimina ela de cara. Repito. Só existe fator multiplicador para a multa. Ah, multa vezes 2, multa vezes 3, multa vezes 5. Só existe esse fator multiplicador quando a natureza da infração é gravíssima. Confere? Tem outra aqui, tem aqui embaixo, tem gravíssima 3 vezes. Aí até poderia ser, porque tem um fator multiplicador, mas a multa é gravíssima, aí já não dá para eliminar, né? Então nós temos aqui gravíssima e da multa 3 vezes, grave e da multa. Nesse caso aqui, qual que vocês acham que é? Transitar pela contramão numa via de duplo sentido. Então vai aí, ó. Quando é via de duplo sentido, você até pode transitar por essa via, nesse sentido que você está indo aqui. Mas quando você vai para a contramão e permanece, a infração é grave. Cadê meu mouse? Perdi aqui, tá aqui, grave. Essa é a resposta. Mas poderia ser gravíssima. Poderia, se essa via fosse de sentido único. Então guardem isso. Se a via é de sentido único e você transita pela contramão, é gravíssima. Se a via é de sentido duplo e você transita pela contramão, aí é grave e dá multa. Não tem fator multiplicador nesse caso, tá bom?
Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Esse volante aqui é o volante de direção, aquele que o condutor está pegando nele ali. Qual o sistema então que faz a transmissão desse movimento lá para as rodas? Seria o sistema de transmissão. Muitos poderiam marcar essa por causa da palavra aqui, o termo transmite. Quem transmite é o sistema de transmissão. Depende do transmite o quê? Se for transmitir a força gerada pelo motor para as rodas, aí sim seria o sistema de transmissão. Mas não é isso. Aqui está dizendo ó, movimento do volante, não força do motor. Então não é a alternativa A, tá? Muitos marcariam essa aí, cuidado. Essa é a tal da alternativa lógica. E os examinadores sempre colocam na primeira, na letra A. Aí a pessoa já vai ler assim superficialmente e já logo na letra A ela encontra aquela que tem muita relação e ele marca ela. Cuidado com essa armadilha. É uma das armadilhas que a gente ensina no nosso curso online. Alternativa B, sistema de arrefecimento. O arrefecer é o mesmo que resfriar, controlar a temperatura. Não tem nenhuma relação com o que a questão propôs. Sistema de rodízio, nem existe esse sistema no veículo, né? Rodízio, sistema de rodízio é lá na cidade de São Paulo, para saber quais veículos podem circular nos dias da semana e outros nos outros dias. Absolutamente nada a ver. Essa é aquela alternativa absurda que a gente sempre ensina também no nosso curso. Toda questão tem uma alternativazinha absurda, aquela que já pode chegar eliminando de cara. E o sistema de direção, exatamente esse. O que transmite aí o movimento do volante até as rodas é o sistema de direção, até porque esse aqui é o volante de direção. Alternativa D é a resposta. Aquaplanagem é. Aquaplanagem também conhecida como hidroplanagem. Vou até escrever aqui para vocês que se porventura aparecer na prova escrito hidroplanagem, vocês já sabem que é a mesma coisa. Só não pode confundir com aguaplanagem. Não é aguaplanagem, é aquaplanagem. Combinado? Perda de estabilidade do veículo. Estabilidade é o equilíbrio do veículo ali. Está bem relacionado com a suspensão, curvas e tal. Mas com aquaplanagem não tem relação. Alternativa A está fora. Derrapagem do veículo. Derrapagem é pista seca. Aquaplanagem acontece em pista molhada. Então, alternativa B está fora. Perda da aderência dos pneus em qualquer tipo de situação. Olha, que na aquaplanagem vai acontecer a perda da aderência dos pneus, é fato. Mas em qualquer tipo de situação, não, está fora. Perda da aderência dos pneus, ok. Devido a uma fina camada de água no solo, ok. Essa é a resposta, letra D. O condutor de veículo automotor estará agindo corretamente quando ultrapassar qualquer veículo lento em viadutos ou cruzamentos? Olha, essa palavra qualquer, ela é uma palavra muito ampla, ela abre muitas possibilidades, o que acaba gerando contestações a depender do contexto da pergunta. Nesse caso aqui, então, olha só, vai ultrapassar um veículo lento? Sim. Agora, em cima de viadutos e dentro de cruzamentos? Absolutamente não. Resposta A, fora. Ele estará agindo corretamente, então, quando ele der preferência de passagem ao veículo que vier pela esquerda. Para começar, preferência para veículo é quando vem pela direita, não pela esquerda. E aqui ainda fala num cruzamento sinalizado. Se tem sinalização, não tem nem que aplicar regra de preferência, ou seja, a alternativa foi bem bagunçada. Ela foi colocada aqui para mostrar para você assim, não é essa mesmo, tá? Não marque ela. Alternativa C, quando ele der preferência de passagem aos pedestres, joia, que estiverem nas faixas de segurança, faixa pedestre, joia, onde não existir sinal luminoso, joia também. Tem muita gente que fica em dúvida nisso aqui, ó. Ah, não existe sinal luminoso, não tem semáforo, o pedestre tem preferência? Tem, porque quando tiver o sinal luminoso, o semáforo, o pedestre só vai ter a preferência quando estiver aberto para ele, fechado para os carros. Agora, se não tem sinal luminoso, se não tem semáforo, o pedestre vai ter a preferência na faixa sempre. Aí você condutor, deve parar e dar a passagem para ele. Certamente será essa a resposta. Vamos analisar a D. Ultrapassar pela contramão, beleza, ultrapassagem é pela contramão mesmo, não é sempre, mas ela pode acontecer pela contramão. Veículos que estejam parados em fila junto aos sinais luminosos, semáforos. Gente, não pode ser infração de trânsito ultrapassar veículos que estejam parados no semáforo, tá? Então a alternativa D está fora, a resposta C mesmo. Ao socorrer uma vítima de acidente de trânsito, qual das providências abaixo é incorreta? Preste atenção que o examinador está pedindo a incorreta. Cuidado para não lendo as alternativas, você marcar a primeira correta que achar. Cuidado, hein? Vamos lá. Não se preocupar com a distância a ser sinalizada. Estar perto da vítima é o mais importante. Olha que interessante. Quer dizer que você precisa sinalizar a via.
É claro, ali a depender da velocidade vai ser a extensão que você vai colocar a sinalização. E aqui a alternativa está dizendo, olha, não se preocupe com a distância a ser sinalizada, apenas fique perto da vítima, porque isso é que é importante. Vocês concordam com isso? Absolutamente não, isso é incorreta e como a questão está pedindo a incorreta, certamente será essa a resposta. Vamos ver as demais. Se o motor de um dos veículos estiver funcionando, desligá-lo imediatamente. Desligá-lo tudo bem. O imediatamente, assim, que acabou sendo um pouquinho forçado. Vai que tem outras coisas mais importantes, mais urgentes para você fazer na hora, né? Mas tudo bem. Vale aqui a intenção. Então, a letra B pode ser considerada como correta, como a questão está pedindo a incorreta, não é essa. Acionar o freio de estacionamento. Não falou de onde, né? Se é do seu veículo, se é do veículo envolvido no acidente. É claro que eu imagino que seja do veículo envolvido no acidente. É o freio de mão. Então, letra C, beleza? Ligar o pisca-alerta do veículo. Também não falou se é do seu ou dos veículos envolvidos, mas também é um procedimento a ser adotado. Então, é correto, não precisa... como a questão está pedindo a incorreta, já eliminei ela. Realmente, de fato, a letra A é a incorreta. Como é que você vai não se preocupar com a distância a ser sinalizada? Não tem lógica, né? São exemplos de classificação de veículos quanto à categoria. Bom, os veículos eles são classificados de 3 formas. Eu costumo chamar de TEC. TEC, deu um TEC. T de tração, E de espécie e C de categoria. O tração é o que faz ele andar. Ele é automotor, ele é elétrico, ele é de propulsão humana, ele é de tração animal. O espécie é o tipo mesmo, ele é de passageiro, ele é de carga, ele é de corrida, ele é de coleção, ele é misto. E o C é de categoria, que é a finalidade para a qual o veículo é utilizado. Ele pode ser particular, uso particular, aí é o placa cinza. Aí ele pode ser de aprendizagem, é o autoescola, se é para ensinar as pessoas a dirigir, aí é a placa branca com letras vermelhas. Aí ele é de aluguel, é o táxi, o caminhão, o ônibus, aí já é placa vermelha. Isso no padrão atual, considerando que as placas Mercosul ainda estão em fase de implementação. Nesse vai e volta, se vai ou não implementar, apenas alguns estados começaram aí a implementar as placas de padrão Mercosul, mas a maioria do país está todo parado, a maioria dos estados do país estão todos parados aí, aguardando uma definição vinda lá de cima, né, do chefe do executivo aí. Por enquanto, o que prevalece, o que a gente ainda mais vê, são as placas atuais, o padrão normal. Então vamos lá, quanto à categoria, oficial é categoria? É. O veículo oficial é a placa branca com letras pretas, de prefeitura, por exemplo. Automotor é categoria? Não é. Automotor é tração, é o que faz ele andar. Então aqui está fora, eliminei a letra A. Letra B, aprendizagem é categoria? É o de autoescola, placa branca com letras vermelhas. De carga é categoria? Não, aí é espécie. Nós temos veículos de passageiros, temos veículos de carga. Então está fora aqui, letra B eliminada. Particular é categoria? É o placa cinza, o uso particular. Aluguel é categoria? É o táxi, por exemplo, placa vermelha. Então aqui está a resposta. E letra D, só para fins de análise aí, carga, ou veículo de carga é categoria? Não, é espécie. Então está fora. Passageiro, também é espécie, está fora, letra D eliminada, confirmando então letra C a resposta. A placa de advertência A16 significa, A16 é essa placa aqui. Não precise se preocupar em decorar o código da placa, isso não vai perguntar na sua prova. Apenas visualize a placa e responda a questão. O que essa placa quer dizer? O que é isso aqui? Parece uma gaiola com antena em cima? Isso aqui é um bonde, essa antena que vocês estão vendo aqui é o cabo que vai ligar esse bonde à rede elétrica, porque isso é um veículo elétrico, ele é impulsionado por motor elétrico. Então aqui trem não é, já falei até o significado, né? Bonde. O significado dessa placa é bonde, letra B. Mas aí podem vir perguntas em torno disso aí. Vamos lá no outro slide aqui para mostrar para vocês algumas coisas que o Detran pode especular em cima dessa placa. Observem aqui, tem uma ilustração representando direitinho a utilização dessa placa. Aqui está a placa bonde. E aqui, como ela é uma placa de advertência, obviamente ela está advertindo, alertando sobre o cruzamento com o trilho aí de bonde. Então ela está aqui a 50 metros, colocaram informação complementar aqui, quem está vindo aqui vai ver a placa e vai saber, daqui 50 metros tem uma linha de bonde ali, um trilho de bonde, e a imobilização é obrigatória, tanto que ela é seguida de placa de parada obrigatória, aliás, é seguida, né, porque vem depois dela. Então primeiro você vê a placa de bonde, depois você vê a placa de parada obrigatória. Nesse ponto aqui você vai ter que imobilizar o seu veículo, ainda que não esteja passando nenhum bonde,
olhar para os dois lados, escutar e na hora de transpor a linha aqui, não mudar a marcha. Tudo isso são conceitos aí de regras de trânsito e direção defensiva. Aí vem a perguntinha lá na prova do Detran. É só quando você vai cruzar com a linha de bonde que você vê uma placa dessa? Não. Quando você está em local que tem circulação de bonde, não necessariamente cruzar com essa linha.